Cá estamos com mais um podcast Gente para Negócios, produção aqui da MH Consult. Vamos aqui passando episódio após episódio com muito conteúdo para você, falando sobre negócios, pessoas, gestão, liderança, equipes, enfim, muita coisa aqui. Já apresentando a nossa equipe, você já conhece, mas a gente sempre ressalta os nossos operadores aqui para fazer essa máquina toda funcionar. Nos trabalhos técnicos, Thiago Santos, apresentação Rafa Cristofoletti. Sempre aqui ao meu lado, Rogério Babler. Rogério, tudo ok hoje? Tudo ok, prazer imenso mais uma vez aqui com o nosso convidado. E hoje temos uma plateia enorme aqui, né? Exato. Nos primeiros a gente falou, bom, não pode fazer barulho e tal, mandamos as meninas para casa para fazer trabalho home office. Hoje falou, fica aí no fundo aí para curtir a jornada conosco. Elas estão na torcida ali no fundo. Então qualquer barulho extra aqui, não se preocupem, tá? Aliás, nos perdoem, porque né, são as pessoas trabalhando efetivamente, não estão de home. Hoje estão aqui no escritório mesmo, estamos com a sala cheia aqui. E já que é para nominar, se tiver barulho extra, foi o Washington, não foi? Foi. Exato, foi a coisa Washington do ali no cantinho. Exato. Temos aqui também a Edi Adamares e o nosso estagiário Mate, que muito em breve será entrevistado. Vocês vão conhecer quem é o estagiário, o mistério aqui, né, Rogério? Exato. E apresentando aqui nosso entrevistado de hoje, nós estamos com Edu Ferreira, ele que é consultor de gestão estratégica de pessoas e professor de ensino superior, psicólogo, brincava aqui também que ele é mestre, né? É doutorando e se bobear faz algum curso na NASA que a gente não sabe, né, Rogério? Ah, deve ter, não tem não, Edu? Ainda não, quem sabe um dia. Não quer ser astronauta, não? Gostaria muito, né? Imagina pensar a gestão de pessoas no espaço, o nível de complexidade das competências que essas pessoas atingem é sensacional. Legal. Edu, obrigado pela presença, viu? Muito bacana estar com você. E só, né, lembrando, se vocês que estão nos ouvindo, tem um corte de edição bem nesse ponto aqui, porque eu consegui errar o nome do chefe. Eu fui falar, eu tenho contato aqui com o Edu, né? Rodrigo, chamei o Rogério de Rodrigo. Falei, corta e vamos voltar de novo, tá? E aí ele chamou e aí continuou chamando. Aí né? continuou chamando, ou seja, a gente volta e faz a mesma coisa. Brincadeira à parte, eu estava contando aqui sobre a questão do meu contato com o Edu. Edu, né, tem feito aqui essa jornada conosco, dando aulas sobre feedback para nossos clientes. Eu acompanho o Edu em muitas desses treinamentos. O Edu, bicho, é um showman. É muito legal acompanhar o Edu. Parabéns, Edu. Aliás, né, Edu, a gente se conheceu há um bom tempo atrás. A gente estava com um cliente, fazendo um negócio com um cliente, onde o Edu, por acaso, trabalhava. E a cliente que eu estava conversando falou, você precisa conhecer o Edu de perto, e aí a gente se conheceu, estamos há anos já trabalhando juntos. Realmente o Edu é um rapaz, um profissional que faz uma diferença enorme aqui no nosso negócio. Muito bem. E hoje o tema central aqui do nosso papo será gestão de equipes ágeis, né? Edu, antes de nós entrarmos no tema, a gente queria, obviamente, né, apresentar você ali com uma profundidade para as pessoas que estão nos acompanhando, mas a gente não quer saber da questão da pessoa jurídica, não, tá? A gente quer aqui é CPF mesmo, tá? É RG. Conta um pouquinho para a gente quem é Edu na visão do próprio. Rafa, Rogério, pessoal de casa, satisfação imensa estar aqui com vocês, alegria. Falar de mim é falar da minha família, Aline, um caso de tantos anos com ela, meu filho de 4 anos, o Theo, e falar também das minhas profissões, porque assim, o que eu faço, né, dentro da psicologia, ajudando gente a se desenvolver, é também missão de vida. E isso me dá muito orgulho. Sou escoteiro desde os 14 anos, e isso estava interligado de ajudar as pessoas a se desenvolverem competências, antes de forma voluntária, e hoje também podendo contribuir, inclusive remuneramente falando, sendo recompensado por isso. Então é alegria imensa, gosto muito de estar com pessoas, com gente, principalmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Você sabe que ele falou que né, é escoteiro, tem essa história com escotismo. Eu fui lobinho, viu? Você? Pois é. Cada hora você tira uma da cartola. Lobinho como é que são os juninhos ali do escoteiro, né? Os aprendizes, né, Edu? É o primeiro nível, lá de 6 anos e meio a 10 anos. E é uma alegria muito grande. E nesse processo também pessoal, né, durante essa trajetória, eu enfrentei algumas iniciativas justamente para ir para a área. Eu vim de agências bancárias, mas era psicólogo, queria muito, muito, muito desenvolver pessoas. E, afinal, tive essa oportunidade dentro de uma grande empresa,
uma empresa gigantesca no nosso país, fazendo negócios por meio de pessoas. Como é que você foi parar dentro de uma agência bancária? Porque como psicólogo, até o banco que eu entrei era o Banco Boa Vista, antigo Banco Boa Vista, que depois virou BCN e foi sendo incorporado. E não tinha uma regra assim, não pode psicólogo. Eles eram bastante abertos à diversidade, já naquela época. Era um banco bem diferente. E aí, lógico, precisava trabalhar. Meu pai sempre foi de banco até um determinado momento. E a hora que eu entrei lá, amei. Foi apaixonante. Mas a formação, mexer com gente, desde a faculdade eu já percebia que psicologia organizacional era o meu forte, gostava, tinha paixão, e psicologia educacional. Junta organização e educação, você pode fazer uma grande diferença. Então, nesse sentido, fui para esse propósito maior, consegui vir para São Paulo, consegui passar num exame fora de série, assim, poucas pessoas conseguiram. E se não fosse essa passagem, talvez não teria feito essa transição de carreira tão que eu tenho muito orgulho. Você começou como caixa? Eu comecei era auxiliar 1, depois caixa, gerente de PAB, que é posto de atendimento bancário, e aí finalmente fui para o RH como especialista, gestão por competências, avaliação, assessment, desenvolvimento de competências, treinamento. Então, ou seja, sua bagagem começou lidando com gente na ponta. Na ponta. E isso ajuda muito, Rogério, porque quando a gente fala de negócio, principalmente o business partner dentro de um RH, né, dentro de uma gestão de pessoas, se ele não falar a linguagem do negócio, ajudando as pessoas a se conectarem à estratégia, à missão, à visão na prática, não é um bom business partner. O business partner, porque às vezes a gente em RH, né, ou quem está começando, meus alunos, por exemplo, às vezes tem a noção de que RH, vamos lá, abraçar árvores. Não que isso não seja importante, mas isso não pode ser o core. Como a gente alinha negócios e pessoas, podendo, de um lado, trazer produtividade, trazer diferenciações para as organizações e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas a, com isso, se realizarem. Esse é o nosso trabalho em gestão de pessoas. Quais eram os frios na barriga que você tinha quando estava lá na operação, na linha de frente ali? O que eram situações difíceis de lidar? Olha, boa pergunta. Alguns poderiam dizer que era estar em público num treinamento. Para mim, isso não era. Era pelo contrário. Eu me sinto em flow desses momentos. Talvez o maior desafio eram aspectos da burocracia, do dia a dia, de querer fazer muito uma coisa visando o desenvolvimento das pessoas e visando o desenvolvimento dos negócios, mas às vezes uma mentalidade diferente, ainda ou mesmo o tempo, né? Aquele momento, e você não conseguir colocar aquilo em prática. Talvez isso fosse as coisas mais frustrantes que eu vivenciei. Muito bem. Mas nós estamos aqui para falar de equipes ágeis, né, Rafa? Pois é muito curioso você, né, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, sobre esse seu contato com as pessoas, porque dá para perceber, posso estar enganado, que a partir daí começou a surgir essa cosquinha, né, de desinteresse por equipes, né? A gente, quando fala sobre equipes, até conversávamos no podcast anterior sobre o quanto as gerações hoje são mais imediatistas, são mais urgentes, são mais, né, querem tudo a todo momento, tudo mais. Estamos falando sobre equipes ágeis aqui. Como é que a gente conecta essa ansiedade com produtividade, com conexão, com tudo isso que você está trazendo para a gente? Rafa, na minha visão, o primeiro ponto é nós não falarmos em conflitos de gerações, mas como líderes, nós temos que falar do encontro das gerações. Porque a gente fala tanto em diversidade, e diversidade é sim também raça, é orientação, é gênero, mas são as pessoas com perfis diferentes, com trajetórias diferentes, com vivências diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? Mas todo mundo pode ser ágil? Descobrir. Essa é uma boa pergunta. Se a gente pensar nas organizações hoje, dá para não ser ágil? Claro. Tem algumas situações em que um controlador de voo é diferente o modelo. Você precisa aprender em um laboratório, porque não dá para aprender errando nesse caso. É um outro contexto, um contexto mais até burocrático. Agora, se a gente está falando em inovação, criatividade, desenvolvimento de novas formas de se fazer as coisas, não dá para ter uma mentalidade, então, mais tradicional. Para alguns modelos, ok. Onde eu vou treinar? Laboratório. Tem uma ideia nova? Vamos testar ela. Dá certo? Não dá. Aí eu vou levar para o sistema e fazer o controle de voo, porque se eu não fizer direito, um avião cai. Agora, falando de gente, falando de
inovação. Não dá para ser assim. Tem que, muitas vezes, você deixar lá a gestão de projeto, por exemplo, de waterfall, que serve muito bem para construir uma usina elétrica, como outro podcast, mas, eventualmente, num novo modelo de gestão não vai servir, porque você precisa dar entregas ágeis para o seu cliente, ter já feedbacks instantâneos, como, por exemplo, no Scrum, e já ir adaptando o produto, o serviço que você entrega. Então, isso, inclusive, aproveitando essa oportunidade, ontem mesmo no nosso cliente que nós fomos aqui, foi fantástico o evento lá, elogiaram bastante. E uma das coisas que a gestora de RH elogiou foi nós já mostrando para ela qual seria o programa, alinhando com a comunicação, já tendo feedback direto do primeiro para o segundo dia, já ajustando, refinando. Então, essa é uma metodologia ágil. Do quê? Foco no resultado e não no processo ou em algum aspecto burocrático, né? É foco em resultado. Então, diria para você assim, tem lugares e lugares, e aí, a depender do lugar, eu preciso escolher a pessoa certa para o lugar certo. Então, dá para ter pessoas que não são da metodologia ágil? Dá. Vou dar um exemplo para exemplificar, para comentar o que eu estou falando. Imagine uma farmácia de um hospital. Se eu tiver alguém lá, por exemplo, com um perfil expansivo, que está falando, está conversando com as pessoas, a hora que ele manda o remédio para cada leito, ele pode matar alguém ou não vai fazer efeito. Porque se ele errar na medida ou se ele não colocar o nível adequado, então eu preciso de alguém acurado, bem detalhista, centrado, que tenha um foco maior. Por isso que pessoas, a depender, não tem perfil melhor ou pior. A pergunta é, depende para onde ela vai. Então, sim, podemos ter nas organizações, em alguns aspectos, pessoas que não tenham essa dinâmica, essa agilidade. E tudo bem. Pessoas analistas, podem ser técnicos também, creio que tudo bem. Ou seja, essa correria insana de todo mundo tem que ser criativo, inovativo, ser ágil, ser responsivo, não necessariamente atende a todas as necessidades do negócio. É Agilidade isso? não quer dizer pressa, né? É isso? Também isso é importante. E perfeito essa colocação. Eu preciso analisar, não sair aplicando qualquer nova metodologia que surja. Eu preciso fazer a pergunta do seguinte: qual é a minha equipe? Qual é a minha cultura? Onde eu estou querendo direcionar a missão, visão, valores? Que tipo de cultura eu estou querendo direcionar? E aí perguntar assim, cabe aqui ou não cabe aqui? Cabe aqui uma cultura ágil nesse momento? Opa, o que eu vou fazer para chegar nessa cultura ágil? Como gerenciar as pessoas para que queiram ter essa flexibilidade cognitiva, que é importante para esse mundo? Inovação. Então, é o extremo, né? Quanto mais extremo, inovação, criatividade, mais necessita desse perfil. Abertura cognitiva. Agora, vamos falar lá de colhedores de laranja. Não desmerecendo de forma alguma. Mas eu posso ter um gestor autocrático que acompanha a produtividade e faz com que as coisas aconteçam. E está tudo bem. Com isso, a palavra é depende. Não tem fórmulas mágicas. Tem que ter as pessoas, os profissionais dentro das organizações, os gestores, tem que ter o olhar crítico e fazer boas perguntas. Qual é o meu turnover? Que nível estou? Estou perdendo muita gente ou não? Por quê? Estou atraindo, tendo o resultado que eu esperaria nessa equipe ágil? Por exemplo, qual o nível de inteligência emocional que as pessoas estão trazendo? Que nível eu espero? E aí eu vou fazendo ajustes, eu vou fazendo pesquisa, tenho que pesquisar, entender porquês, produzir indicadores, porque senão não dá para gerenciar, e aí ir em busca. Em desenvolvimento organizacional, por exemplo, é muito comum em RH a gente fazer assim, vamos fazer um treinamento lá. Mas se você não tem clareza de onde você quer ir, como eu vou medir se aquela ação deu certo ou não? Tem que ter indicadores. Por isso, ter processos bem definidos, mas não burocráticos, para medir esses aspectos. Dentro desse contexto, eu vou voltar um passinho para trás aí. Explica para a galera que está ouvindo a gente ou está assistindo através do YouTube a diferença de uma equipe tradicional, que eu entendo que também para determinadas atividades, determinadas tarefas são extremamente necessárias, ou seja, vamos pegar um caso clássico, você tem uma lanchonete que você vai até a lanchonete com a expectativa de ter um lanche que é padronizado, o famoso Big Mac. Não dá para ficar inventando e falar, veja bem, acho que eu vou montar o lanche de forma diferente hoje. Não é assim, porque o consumidor tem uma expectativa de ter o mesmo padrão a hora que ele está comendo. Então você precisa ser muito orientado ao processo. Isso
pelo que eu entendo, é o formato de uma equipe tradicional, certo? Certo. Numa equipe ágil, quando você precisa exatamente, frente às mudanças que estão acontecendo de uma maneira muito rápida, você precisa exatamente do engajamento da equipe para encontrar novas alternativas que não estão simplesmente sustentadas pelo ponto de vista da liderança. É isso? É isso mesmo, inclusive isso está fundamentado teoricamente, com base em pesquisas. Quando a gente fala em departamentalização, a gente está falando de grupos, inclusive. Se usa o termo grupos. E tudo bem para alguns setores. Eu preciso fazer o arroz e feijão, eu preciso entregar o McDonald's. Onde vai estar a inovação? Vai estar no laboratório, vai estar em pessoas pensantes que, aí, diferentemente, são pessoas que têm um mindset, ou que precisam ter, não estou falando das pessoas apenas, mas da equipe, para criar soluções. Como eu posso ser mais ágil, mais rápido, mais eficiente com o que eu tenho na mão. Agora, tenho lá, e isso também é uma escolha de estrutura organizacional. Vamos supor uma empresa de inovação. Inclusive, internamente, você vai ter alguns grupos fazendo o processo acontecer, a departamentalização, finanças, RH, que mais? Marketing, está lá, são grupos. Como eu posso mudar isso? Mas eu quero inovar em gestão de pessoas. Eu formo equipes. Minha empresa não é de inovação. Eu posso colocar equipes transversais. Eventualmente, como foi a Toyota lá, montar pessoas multidisciplinares que em determinados momentos pensam sobre os problemas, estudam esses problemas, fazem perguntas, pesquisam e trazem soluções. E implementam essas soluções. Aqui a gente está falando de equipe. Então, às vezes, a organização como um todo não consegue só ter equipes. Se você for, lógico, em uma área de inovação, só equipe. Algo em torno, inclusive, de 5 a 12 pessoas, porque se fugir disso já não é mais equipe, começa a ser um grupo. Mas, lá na operação, você segmentar, por exemplo, você ter estruturas organizacionais mais voltadas para a departamentalização, eventualmente pode funcionar e pode funcionar bem. O que vai determinar quando eu tenho grupo, quando eu tenho equipe? Meus resultados. Olha, quanto é o turnover, quanto é o absenteísmo, quanto é a minha produtividade, eficiência, eficácia, quanto é o nível de satisfação e quanto é o comprometimento organizacional. Se eu tenho esses indicadores em mãos, tudo que eu mexo, tudo que eu faço, tudo que eu aciono, eu meço. Deu certo ou deu errado? Ter mais um nível de liderança. Está sendo mais produtivo ou menos produtivo? Ter um menor nível de liderança. Está traindo mais resultado ou menos resultado? Então eu vou medindo. Por isso que não tem fórmula certa, mas tem base em conceitual, tem base teórica. E aí eu vou testando esses modelos como uma mesa de som, vou ajustando, equalizando e vendo os resultados. Refaço o que eu falei. Não dá para ser às cegas. Precisa de dados e uma ação medida se deu certo ou se deu errado nesses indicadores. Muito Faz bem. sentido? Total. Sim. E a gente também entrando aqui nessa questão da gestão da equipe mesmo, né? O papel do líder dentro desse processo de formar uma equipe ágil. Que tipo de habilidades esse líder precisa ter? Né? Porque a gente tem equipes tradicionais e essa equipe que tem esse modelo de diferentão aí que está mais orientada para o resultado e com as mudanças do dia a dia. A liderança é diferente? Perfeito. Rafa, tem que ser diferente. Não existe um único tipo de liderança que funciona para tudo, mas para esse modelo tem que ser alguém que dê autonomia, que busque desenvolvimento da equipe, que facilite os processos de aprendizagem contínua, que tenha um modelo de aprendizagem de duplo looping, que o Argyris fala. Que é assim, uma coisa é eu evidenciar um gargalo, simplesmente resolver. Outra coisa é ajudar a equipe a pensar não só naquele, mas em todos os outros que vão aparecer. Então essa é uma aprendizagem de duplo looping. Você às vezes muda o processo. Não é resolver o gargalo, mas às vezes é fazer de uma forma diferente, nova, porque a inovação não está só num produto. A inovação às vezes está na estratégia de que eu utilizo. Então essa pessoa precisa ter muita comunicação com a equipe, proximidade, conhecer a cada um, saber quais são os pontos que motivam as pessoas, porque ele está ali, qual é o papel. Vender visão, tem que vender. Vende todo dia a visão da organização. Mexer com dados. Desde a década de 40, já se sabe por estudos que tem 2 grandes papéis da liderança. De um lado, negócio.
indicador, estamos alcançando resultado ou não estamos, e do outro, o olhar para as pessoas. É por meio das pessoas que elas alcançam o resultado. Um sem o outro não funciona. E aqui, gente para negócio faz todo esse sentido. Agora, um segundo ponto que eu gostaria de comentar. Só retomando. Inclusive, quando a gente pensa em motivação, nas teorias motivacionais, autonomia, reconhecimento que não é só financeiro, tem outras formas de reconhecimento. A pessoa dar ideias, sugestões, está no alto nível de motivação. Então, por que às vezes vale um líder dentro dessa equipe? Se ele tiver com um mindset antigo numa equipe ágil, não vai dar certo. Porque vão tentar fazer diferente, mas da forma como sempre foi feito. E exige uma mentalidade de aprendizagem de duplo lucro. Esse é um primeiro ponto quando a gente focou no líder. Agora, o que eu queria comentar com o pessoal é que as organizações ainda não fazem todas esse movimento, mas existe já uma tendência, os estudos estão mostrando por bases teóricas, conceituais e de pesquisa, que você precisa desenvolver o conceito de liderança em equipe. Não é uma pessoa o diferencial, mas como as pessoas criam soluções, aproveitam oportunidades, gerem as coisas que estão acontecendo por elas. Não porque alguém está mandando, não porque alguém delegou, mas porque elas estão ligadas àquela meta, aquele desafio, aquele indicador e querem fazer por elas. Lógico, a gente está falando que não é só no on the job que isso acontece, precisa de uma cultura que favoreça isso, mas precisa também de uma formação. As organizações perceberem que você treina o seu líder, mas vocês também treinam quem ainda não é líder para desenvolver a mentalidade de liderança. É que, na verdade, a gente precisa trabalhar com todas as pessoas a autoliderança, não é verdade? Isso. E depois, realmente, a capacidade de influenciar outros, independente das posições, mas pelas ações propriamente ditas. Exatamente isso. É uma autogestão. Isso é uma cultura. Isso depende. E a cultura, lógico, ela traz consigo quem é esse líder. Se ele não permitir isso, se ele não favorecer essa abordagem, não vai acontecer. E às vezes as organizações estão querendo isso, mas tem um cara que emperra o processo. Logo, ele não estará lá. Porque se eu preciso de novas mentalidades, como que eu tenho alguém ainda fazendo da mesma forma como sempre foi feito? Essa liderança individual e de autogestão. E aí o feedback. O feedback não dizendo se está certo, se está errado numa equipe ágil. Não é mais esse o objetivo. Um feedback de conexão, de aproximação, de trazer a pessoa para perto e se pautar na influência. Discutir. E aí, o que você acha? O líder não tem todas as respostas, mas as 7 pessoas da equipe, com vivências diferentes e multidisciplinares, vão poder criar novas soluções. Baseado nisso que nosso amigo Edu está trazendo, Rafa, tem uma pergunta para você. Manda. Você acha que dentro da MH somos uma equipe ágil? Tem esse modelo que o Edu está falando? Cuidado com a resposta, porque edita ali, qualquer coisa a gente já acerta. Né? Edi, o que você acha? Somos ágeis ou não, hein? Faz um joinha. A Edi, para quem está no Spotify não está vendo, mas ela está com os 2 polegares para cima, tá? Falando que sim. Eu sou obrigado a concordar com a Edi, porque se eu falar que não, meu chefe está aqui do lado. Já chamei ele de Rodrigo hoje. Já chamei o Rogério de Rodrigo. Eu tô na roça. E hoje não chamou de Big Boss, hein? Eu não chamei de Big Boss. Eu falei, quando eu vou tentar caprichar, eu faço pior do que já fiz. Então isso já é um clássico do Rafa aqui para quem conhece. Mas falando sobre essa questão, concordo sim, porque essa questão da autonomia, né, a gente treina muito isso também nos nossos desenvolvimentos com as outras equipes, com as outras empresas. Então essa jornada que o Rogério tanto fala, que é a questão do propósito, da confiança, da autonomia, até se chegar à colaboração para se ter inovação, é uma coisa que internamente a gente valoriza bastante. Então dentro desse processo, que é, digamos, a nossa base, né, o nosso alicerce, eu nem tenho dúvidas que somos ágeis sim, dentro desse processo sim. Eu tenho até 2 exemplos clássicos e recentes para falar sobre isso. O primeiro é quando chegou de sopetão a pandemia, que nos afetou diretamente, assim como diversos setores, né? A gente sentou abertamente com a equipe, mostrou o que tinha de resultado financeiro, o que tinha de caixa, perspectivas para o futuro, caso não fechasse mais negócio pela frente. E rapidamente a equipe se organizou e a gente, basicamente, as nossas entregas eram, apesar de ter sistemas prontos,
eram presenciais, né? Nossos clientes não demandavam a questão digital, não era uma questão de ter acesso ou não, é que não queriam, né? Em 40 dias, a MH estava 100% digitalizada para entrega e eu não sei nem por onde começou e nem por onde terminou. Eu só sei que estava funcionando e isso é mérito da nossa equipe. Ou seja, encontrando propósito, com autonomia para atuar dentro dos seus pedaços, tendo a liberdade, a confiança de poder acertar e errar dentro daquilo que tinha de capacidade, né, para fazer essa entrega. Então, esse foi um exemplo. O outro... recente, inclusive, um cliente que está há muito tempo trabalhando conosco, já fez diversas intervenções conosco, ele falou assim, eu quero algo disruptivo, e eu já fiz A, B, C e D com vocês. E aí, o que vocês têm? Isso estava na nossa estratégia, mas era aquele lance de pensar ao longo do ano. O pensar ao longo do ano ficou... precisamos pensar e resolver em 3 dias. Para ontem. Para ontem. E veio. Né? Então, isso eu acho. E não só uma legal, solução, assim. como várias outras, inclusive. Foi muito bacana. Esse encontro foi realmente muito legal. E só fazendo aqui, né, um parênteses, essa da pandemia eu não peguei, né? Não estava aqui na empresa ainda, ou seja, já cheguei só comendo filé mignon, tá? Eu não roí o osso com eles, mas dessa segunda reunião estava aqui sim, tá? Então, o segundo exemplo, tô carimbando aqui o que o Rogério está falando. Muito bem. A outra pergunta para você, Edu. Beleza, a gente falou de agilidade, falou desse papel da liderança das equipes, mas a gente não tem equipes como qualquer contexto social. Você tem na equipe gente que está lá, vamos lá, vamos fazer faca na caveira, vamos nessa. Tem gente que está esperando ver o que está, vamos ver se funciona e eu vou junto, aí eu faço. E tem aquela famosa turma do contra, fala assim, puxa, por que não tem suco de laranja no refeitório, no dia seguinte você põe suco de laranja e fala, não, mas é laranja cítrica, não era bem essa que eu queria, não era laranja lima. Então, como é que lida com isso? Como é que a própria equipe faz essa autogestão do ponto de vista de resultado entre eles, lidando com pessoas que às vezes não estão cumprindo com seus papéis? Como lidar com isso no ambiente corporativo? Aí é a bala de prata, né? A resposta de R$1 milhão, porque são vários fatores que levam a esse direcionamento de comportamento. Quando a gente pensa cultura ajuda nisso. Resolve tudo? Não resolve, porque às vezes o cara está num momento lá, realmente, que pegou. Então, como eu avalio isso e lido com isso? Primeiro, a gestão individual. Preciso entender o momento de cada um, o nível de capacidade de cada um no momento, o nível de motivação que cada um está trazendo. E não é porque também começou agora a ficar desgostoso e que eu simplesmente deleto da minha vida. Preciso ver, poxa vida, tem um histórico. Qual é esse histórico? Tem comportamentos recorrentes, positivos, desde toda a trajetória, desde quando ele entrou? Será que... É perguntar. Será que aconteceu alguma coisa? Será que está passando por um momento diferente? Então, o gestor ele precisa estar muito atento a esses dados, percebendo cada um, fazendo perguntas, estando próximo. Então não é só falar, o gestor precisa entender de gente fazendo perguntas. Às vezes um brilho no olho diferente, às vezes alguma coisa que aconteceu nem proposital, porque a nossa percepção nos engana, às vezes algo que aconteceu entre ele e que deixou ele desmotivado, ou não está afim, ou desvinculou o papel, enfim. Então é um trabalho contínuo. Não tem um ponto assim, agora nós chegamos no patamar absoluto em que tudo vai dar certo. É construção. Diferente de fazer uma casa que você termina ela, com gente a gente nunca termina. Afina, desafina, refaz, conversa. Mas a melhor forma, talvez, eu diria, para se manter conectado às pessoas, entendendo o que elas estão. Teve uma reclamação? Veja. Uma coisa é alguém reclamar, e aí eu trato com ela diretamente. Agora, se uma só pessoa falou, legal, eu levo em consideração. Agora, se tem um nicho, vários feedbacks nesse sentido, sinal de alerta ainda maior. Porque, no fim, a gente tem que tomar decisões lá na organização. Não dá para fazer tudo. A gente tem que priorizar. Que ação, a partir das boas perguntas que eu fizer, das aproximações com as pessoas que eu fizer, quais são aquelas que me geram mais impacto com menos custo de energia? Qual é ela? Então eu vou ter várias, vou fazer um brainstorm com a equipe. E aí, eu poderia perguntar para a equipe, gente, o que a gente poderia fazer? E ver o que vem.
E às vezes, quando eu dou autonomia, as respostas ficam inclusive assim, uau, eu pensei que eu era o gestor que precisava dar resposta, e a equipe tem resposta. Porque aí, a depender de como faz, indicador, a visão, a cultura, as pessoas começam a cobrar o outro. As pessoas, o comportamento grupal, ele é fundamental lá, desde do Elton Maio, quando ele descobriu isso, que ele foi lá para medir se a luz dava mais produtividade. E ele percebeu que, na verdade, o comportamento do grupo direcionava a ação. Direcionava para mais desempenho, ou inclusive para boicotar o desempenho. Então eu preciso estar antenado a isso. Preciso conhecer. Eu sinto falta, às vezes, o líder, o Rogério. Às vezes a gente está gestor e a gente acha que a gente sabe. Porque o médico estuda. Então, o que eu quero dizer com isso é que são muitas variáveis que conduzem a ação para o nível máximo de produtividade e qualidade de vida das pessoas, de satisfação. O médico, ele vai estudar 6 anos, porque se ele cortar uma artéria, ele mata alguém. Por que o gestor às vezes não estuda? Porque ele sai fazendo. Ele chegou em um momento da vida, virou gestor, não vai conhecer os embasamentos, não vai conhecer os estudos, não vai se renovar, não vai fazer um treinamento, não vai ler um livro, não vai se certificar de pesquisas científicas, e ele sai fazendo achando que ele está fazendo certo. Mas ele não conhece, por exemplo, quais os instrumentos, quais as variáveis que eu mexo e que produzem determinados resultados. Com o diagnóstico que eu tenho aqui, na minha área, na minha organização. Qual a variável que eu mexo para então trazer mais as pessoas para junto de mim? Qual é a situação atual e onde eu quero mexer? Então, não tem uma única resposta. Sintetizando, precisa conhecer quais são as dinâmicas comportamentais. Precisa entender quais são os comportamentos dos indivíduos, como eles funcionam. Quando eu aperto um botão, desligo o outro, para que direção isso pode me levar. E aí medindo se deu certo ou não. Eu achei isso aqui, esse input do Edu, fantástico, Rafa, porque é o seguinte, faço uma brincadeira que técnico de futebol, área de marketing e RH, todo mundo acha que pode dar palpite. E todas as áreas, elas têm fundamentação, têm conceito, houve muito estudo por trás para se chegar em algumas conclusões. E por vezes, e muitas vezes, eu percebo isso no ambiente corporativo, está sendo desqualificado. Então, quando a gente às vezes fala, não, precisamos formar aqui, fazer um programa de formação de líderes. Então, o que é que tem de mais moderno aí? Mas às vezes não é o mais moderno, é o back to the basics. O Edu citou diversos autores aqui, como Argerich, Mayo, Katzenbach, Douglas Smith e assim por diante. São fundamentos que não é porque são de muitos anos atrás, da década de 60 e 70, que eles devem ser jogados no lixo. Porque foram estudos profundos sobre comportamento humano. E às vezes quando a gente está trazendo líderes para o ambiente de trabalho, o que acontece? Você tinha um bom técnico de manutenção, um bom supervisor de uma área produtiva, um bom gerente de vendas. E a partir do momento que ele assume uma equipe, a técnica por si só não é suficiente. Não estou falando que ela é para ser jogada no lixo. Mas ela sozinha não é suficiente. Ela precisa também de fundamento em conhecimento de pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, nesse bate-papo, fazer a provocação para as pessoas. Você quer ser um bom líder? Vai para a base, vai estudar a base. E às vezes até em pós-graduações, você está indo direto para os modelos moderninhos, que são mais bacanas de falar, são mais vistosos, mas você não encontra fundamentos na base. E aí você tem que dar um famoso Google, às vezes, para buscar essas questões. E sabe o que é engraçado também, né? Às vezes a pessoa pode estar ouvindo a gente aqui e falar, bom, tá certo, o Edu me convenceu, eu quero ter uma equipe ágil, né? A partir de amanhã todo mundo é ágil na minha equipe aí. Não é assim que funciona, né? Porque o Rogério está falando, precisamos de base. Esse processo começa de fato com a formação desse líder, para que depois se tenha um tempo para que ele possa aplicar isso e ter a maturação também desse time. Não dá para ser ágil na montagem de uma equipe ágil, né? Tô fazendo um trocadilho bem feliz aqui, mas enfim. E o passo é anterior. O passo é a estratégia da organização. Uhum. Que áreas da minha organização eu preciso de equipes ágeis? E aí, quanto mais criatividade, mais inovação, muito maior a necessidade. E em que áreas tudo bem ter, eventualmente, grupos funcionando bem, fazendo as coisas acontecerem. Isso não quer dizer que dentro desses grupos você não tenha
eventualmente, equipes temporárias de projetos. Que é o quê? Não dá para parar todo mundo da produção, sair e ficar pensando o que pode ser melhor, mais rápido, mais ágil. Mas dá para fazer as pessoas pensarem nos problemas que nós temos e como resolvê-los. Consigo no dia a dia? Às vezes não. Junto, faço equipes multidisciplinares ou dentro de um departamento para isso. Então, o processo eu até acho que é antes, nesse sentido, Rafa, e tem que estar ligado à estratégia. Então, vamos supor, uma empresa de tecnologia, ela vai ter lá muita agilidade nas equipes de desenvolvimento de produtos. E lá na produtividade, às vezes, nem sempre. Mas eu posso ter mentalidades de resolução de problemas, de ajudar essas equipes a pensar em soluções, mesmo sendo lá da produção, mesmo sendo lá da fábrica. Sim, eu posso ter essa mentalidade. Pessoal, tem um problema X. Perguntar para as pessoas que estão na base, muitas vezes trazem mais soluções rápidas, focadas no diagnóstico. Conhecem a prática, conseguem colocar soluções a partir dessas vivências, do que se um gestor lá, CEO, que fica na América Latina, vem e fala assim, faz isso. Eu tenho que perguntar, eu tenho que estudar, eu tenho que trazer volto a reforçar, quais são os dados que eu tenho. Quero aumentar a produtividade. Pessoal, como a gente aumenta em 5% a produtividade? O que vocês acham? Então, não vou conseguir tirar todo mundo lá da fábrica e fazer, vamos ser ágil agora. Mas eu posso trazer perguntas, fazer dinâmicas, fazer provocações, que é a palavra que o Rogério utilizou, para que as pessoas pensem, aprendam a pensar, olhem oportunidades, surgir. Mas para isso precisa de abertura. Então, esse líder, mesmo lá na ponta, ele tem que saber, eu não sei tudo. Se a minha equipe se envolver num projetinho, colocar o dedo lá e ela der a ideia, inclusive, a chance disso virar realidade é muito maior do que eu falando para ela, você tem que fazer isso. Então, essa mentalidade de aprendizagem de duplo loop. Mesmo numa parte mais operacional. Muito bom. Como sempre, né? Nosso podcast passa voando. Igual um jato supersônico aqui, os papos, quando bons, sempre, né, voam ao longo aqui dessa conversa. Agradecer, né, a presença do Edu, né, Rogério? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem ali um pedido, tá? A gente, toda vez que traz alguém aqui, a gente quer saber de onde essa pessoa bebe, quais as fontes que essa pessoa bebe, fontes de conhecimento. Então a gente quer que você nos traga aqui uma sugestão de leitura, alguma coisa que pode ser da área técnica, mas enfim, se quiser que seja algo pessoal também, aí, dar uma dica de algo pessoal também não tem problema, fica à vontade. Vamos lá. O povo quer saber o que Edu anda lendo, ou que já leu e marcou a tua vida aí. Até por conta da pesquisa, bastante artigo científico mesmo, você vai vendo os dados, né, os indicadores, o que estão se produzindo de ciência. Gosto muito e falaria do gestor conhecer comportamento organizacional. Precisa conhecer quais são os botões que eu aperto e desaperto e que promovem algumas mudanças. E aí eu cito um compêndio, seja o Robbins lá, só colocar comportamento organizacional. Tem o Kevenato também. Em gestão de pessoas, tem o professor Amaru, Maximiano. São fundamentos, igual você disse, Rogério, são fundamentos. Não dá para eu, gestor, nunca ter passado por isso, não de gestão de pessoas, mas para quem é dessa área. Mas de comportamento organizacional, não dá para um gestor não ter tido esse contato e ver quais são os comportamentos que se alteram. E aí, um que é significativo para mim, foi muito importante na minha vida, é um livro que chama Talentos para a Vida. E de como aproveitar o perfil individual, quais são minhas potências e dar foco nas potências, o que é de mais valoroso, instigar, desenvolver aquilo que já é bom. E, é claro, fechar aquilo que não é tão bom assim, mas não precisa ficar gastando tanta energia com isso, né? São as velas do veleiro, intensificar a vela, que é onde nos impulsiona para ares mais diferenciados. Muito bom. Muito bem, Edu. A última pergunta matadora, né, que a gente sempre faz aqui é: o que significa gente para negócios para você? As pessoas se sentindo realizadas com aquilo que elas fazem, estando conectadas com aquilo que elas gostam de fazer. Nem sempre a gente faz 100% do que a gente gosta, mas tendo um bom percentual de realização, de contribuição com a ideia dessas equipes lá, como o Rafa perguntou, mesmo lá na ponta, lá na fábrica, dando sugestões, dando ideias,
Isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Não é dinheiro. Não é só dinheiro. Mas nesse caso, não é dinheiro de forma alguma. É alguém que fala assim, gente, como pode ser melhor? Como pode ser mais rápido? Tentando atrair as pessoas para os resultados. Elas vão se sentir ainda mais realizadas e a gente vai estar direcionando a prosperidade da organização do ponto social e do ponto financeiro. Muito bem. Muito bem. Edu, obrigado, viu, pela sua participação aqui, por estar conosco no nosso podcast de Gente para Negócios. Ficamos aqui então com o Edu Ferreira, consultor de gestão estratégica de pessoas, professor de ensino superior, psicólogo, mestre e doutorando. Eu estou tendo que ler aqui porque é muita coisa, viu, Edu? Então me perdoem aqui o momento leitura. Obrigado pela sua presença, é muito legal ter você conosco aqui. Lembrando que o Edu também faz parte da equipe da MH Consult, né, Rogério? Ele está em muitos treinamentos conosco aqui, então vocês que, né, são nossos clientes, potenciais clientes, futuros clientes, poderão ter Edu também aí em contato com o Edu nessa nossa vivência. E aproveitar para agradecer nossos bastidores, hoje aqui com Thiago Santos, nos trabalhos técnicos, no auxílio ao Thiago aqui, o nosso estagiário Mate. Também temos a presença de Damares, da Edi, do Washington, enfim. Uma salva de palmas para o Edu, gente, aproveitar para o nosso quórum alto aqui. Edu, valeu pela presença, obrigado, viu? Muito legal. Para vocês, eu que agradeço, satisfação imensa. Contem comigo. Legal, então até o próximo episódio aqui do Gente para Negócios, lembrando que nós temos as nossas redes sociais, o site que é o mhconsult.com.br, Insta, tem LinkedIn, tem Facebook, Spotify, YouTube, enfim, você nos encontra ali em todas as principais plataformas e redes sociais que nós temos aqui à sua disposição. Ok? Então até o próximo Gente para Negócios, a gente se vê no próximo episódio.